Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Galera, no final de semana, no sábado, teremos aí a final da Libertadores entre Atlético Paranaense e Flamengo, Flamengo e Atlético Paranaense, lá em Guayaquil, no Equador, do monte de problemas, né? Vulcão, problema com política, estão com medo de ser um fiasco, né? Como foi a Sul-Americana nos últimos 2 anos, sem público. Bom, vindo da Comebol, a gente espera qualquer coisa, como CBF, né? Mas teremos a princípio essa final lá entre brasileiros. Seria muito mais fácil, já que são dois brasileiros. Final aqui no Brasil, colocava local neutro. Um é da região sul, o outro é da região sudeste. Coloca o jogo no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste. Torcida dividida, 50% dos ingressos para cada um. E fazia-se o jogo. Mas o negócio é dificultar, facilitar. Querer imitar a Europa é complicado. Vou imitar a Champions, né? Não dá. É diferente. Bom. Mas eles se enfrentam no sábado para saber quem é o campeão da América. E a gente vai fazer aqui 2 vídeos sobre os finalistas. Um vídeo já está no ar, por ordem alfabética, como é que o Furacão, como é que o Atlético Paranaense chegou até a final. E agora é a vez da gente falar do Flamengo. Como é que este Flamengo, como foi a trajetória desse Flamengo para chegar até mais uma final. Então é sobre isso que a gente vai falar. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Mengão e meu amigo torcedor brasileiro em geral que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 99 22 4512, está aqui embaixo da descrição do canal. Você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado do compartilhar. Valeu? Então vamos lá, cara. Bom, Flamengo, igual ao seu adversário, o Flamengo também teve troca de treinador durante a Libertadores. O Atlético Paranaense trocou 3 vezes. Começou com o Valentim, passou pelo Carille e chegou até o Filipão, que é o técnico atual. O Flamengo teve Paulo Souza, né, que veio passear, e o Dorival. Bom, do mesmo jeito que eu falei do Atlético Paranaense, para quem não viu, que com o Valentim e com o Carille dificilmente o Atlético Paranaense chegaria à final, com o Paulo Souza dificilmente o Flamengo chegaria à final da Libertadores. Beleza? Então vamos lá para a gente começar. O Flamengo procurou treinador, era um, era outro, volta o Jorge Jesus, não volta, é fulano, é ciclano, acabou pegando o Paulo Souza e coloca telão e faz isso e faz aquilo outro e pá, coisa e tal, mas o time não engrenava, fez um monte de teste, colocou Everton Ribeiro de lateral esquerdo, quis jogar sempre com 3 zagueiros, não conseguiu encaixar, ou seja, o Flamengo perdeu tempo com o Paulo Souza. O adversário do Flamengo também perdeu tempo, porque fizeram a preparação lá de 3 meses, né, que o Atlético Paranaense tem, de não botar o time principal, vai com o time alternativo para o Campeonato Paranaense, só que fizeram a programação completamente errada. O Atlético Paranaense também sofreu pra caramba no início do ano por planejamento errado. Aconteceu exatamente a mesma coisa com o Flamengo. Um planejamento errado, uma escolha errada do treinador, atrapalhou todo o início do Flamengo. Tanto que o Flamengo, quando pegou o Dorival, o Flamengo estava na 14ª colocação no Campeonato Brasileiro, se eu não estiver enganado. Estava mal, estava próximo
ao rebaixamento. Então o Flamengo não conseguia engrenar de jeito nenhum, não ganhou o Campeonato Carioca, perdeu o Campeonato Carioca, afinal, para o Fluminense, ou seja, também teve um início meio complicado. Mas na Libertadores, o Flamengo ficou no grupo H, com Tajeres, Universidade Católica e Sporting Cristal. Não era um grupo dos mais difíceis. Não era um grupo dos mais difíceis. O Flamengo ganhou 5, empatou 1, não teve nenhuma derrota. O Flamengo foi a terceira melhor campanha da competição na fase de grupos. Primeiro foi o Palmeiras, né? E o segundo, se eu não estiver enganado, foi o River, mas a pontuação foi a mesma. A diferença foi o saldo de gols. Foi o saldo de gols que acabou, na verdade, no último jogo, o River Plate acabou goleando. Eu acho que o River Plate acho que goleou o Alianza Lima. Não sei quem foi, mas parece que deu ali um saldo de gols bom para o River e o Flamengo ficou com a terceira melhor campanha dessa Libertadores. Como eu disse, 5 vitórias e apenas um empate. Vamos lá para as partidas. Vamos lá. Fase de grupos. Fase de grupos. Quinta, sexta, terceira rodada. Deixa eu puxar aqui para cima. Deixa eu ver. Coisa e tal. Fase de grupos, rodada 1. O Flamengo estreou jogando contra o Sporting Cristal fora de casa e começou bem. Ganhou de 2-0 fora de casa. Não teve mais posse de bola, mas teve mais chute, né? Do que o Sporting Cristal. Jogou com 3 zagueiros. O treinador era o Paulo Souza, o goleiro ainda era o Diego Alves, tinha o Lázaro ainda. Mas o Flamengo começa bem a Libertadores, ganhando do Sporting Cristal fora de casa. Aí vai para a segunda rodada. Flamengo joga em casa contra o Tajeres e ganha de 3-1 do Tajeres. Jogando em casa, teve mais posse de bola, teve mais chute. Jogando de novo com 3 zagueiros, tendo o Ilharão ainda, Davi Luiz de zagueiro, Felipe Luiz, Davi Luiz na zaga, com o Felipe Luiz jogando de terceiro zagueiro. O Bruno Henrique não tinha se machucado ainda, estava jogando. Gabriel Pedro ainda era banco, e o treinador era o professor Pardal, Paulo Souza. Então, 2 jogos, 2 vitórias do Flamengo. Vamos para a terceira rodada. Terceira rodada, o Flamengo joga fora de casa contra a Universidade Católica. Jogo complicado, difícil, mas o Flamengo também vence. Então, as 3 primeiras partidas, 3 vitórias do Mengão. Parceiro, 3 vitórias do Flamengo. Flamengo ainda jogando com 3 zagueiros, com muitos jogadores que já foram até embora na competição. Diego Alves era o goleiro. Flamengo vence, começa bem. Paulo Souza até que não começou mal, né? Começou aí com 3 jogos, 3 vitórias. O problema é que o futebol não agradava. O futebol não agradava, mas ganhou as 3 primeiras. Aí vamos para a quarta rodada. O Flamengo joga fora de casa contra o Tajeres. O Flamengo empata em 2-2. Fora de casa com o Tajeres. Flamengo não chutou muito, não fez um grande jogo. Teve até mais posse de bola, mas não fez um grande jogo. E já tinha dado uma mudada. Já estava jogando sem os 3 zagueiros. Já estava com 2 zagueiros normais, laterais. O Isla, por um lado, o Isla ainda estava no Flamengo, Felipe Luiz. Então já tinha dado uma mudada que viu que não estava dando certo os 3 zagueiros. O negócio estava feio, a situação estava feia, muita gente reclamando, e o Flamengo não estava conseguindo assimilar o esquema do Paulo Souza. Então, o Flamengo inicia o retorno empatando
com o Tajeres fora de casa. Aí vai para a quinta rodada, Flamengo praticamente já classificado, pega a Universidade Católica em casa e ganha de 3-0 do Universidade Católica, gols do Arão, do Pedro, do Everton Ribeiro. Foi uma saraivada, apesar de não ter tido mais posse de bola, mas teve mais chutes, mais finalização, ainda com o Paulo Souza. Ainda com o Paulo Souza ali treinando o time, mas já no esquema mais tradicional, num 4-2-3-1, né? Porque ele teve que mudar, porque ninguém estava aguentando mais aquele 3 zagueiros que com ele não funcionava. E o Flamengo encerrou a sua participação na fase de grupo jogando contra o Sporting Cristal em casa e meteu 2-1 no Sporting Cristal. O Flamengo também com mais posse de bola, mais chute. E ainda com o Paulo Souza. Então, o Flamengo passou a fase de grupos todas, 5 vitórias e um empate, com o Paulo Souza. Ô, Magalhães, mas por que mandaram o Paulo Souza embora? Porque realmente o time não estava jogando bem. Também teve alguns disse lá de como ele tratava, de como era a situação. Estava ficando meio que insustentável ele com o elenco também e com a torcida pelo fraco futebol que o Flamengo vinha jogando. Apesar desse fraco futebol, o Flamengo conseguiu, na fase de grupos, não perder. Por quê? Porque o grupo do Flamengo realmente não era dos mais fortes. Tá? Então, o Flamengo acabou passando até com uma certa tranquilidade para as oitavas de final. Aí vamos para as oitavas de final. Oitavas de final, o Flamengo, no sorteio, pega o Tolima. Primeira partida, fora de casa, o Flamengo vence de 1-0 o Tolima. O gol acho que foi até do Andrés Pereira. O Andrés Pereira, outro que ainda estava no Flamengo. O Flamengo mudou bastante, só que o Flamengo só deu 2 chutes no gol. Contra o Tolima, o Flamengo só deu 2 chutes no gol. E um entrou. Desempenho. Né? O Flamengo foi aqui com... Quem é esse H. Torres aqui? Que eu quero até saber quem é esse H. Torres aqui. Hernan Torres. Ah, eu acho que era o auxiliar, né, do Paulo Souza. Eu acho que era auxiliar do Paulo Souza, se eu não estiver enganado. Cadê? Não, aqui. Deixa eu ver aqui, não é isso não. Botei errado. Hugo Silvestre, pá, coisa e tal. O Flamengo jogou esse jogo já com o treinador interino. Já foi com o interino, se eu não estiver enganado. Foi com o interino para essas oitavas de final. Eu acho que o Paulo Souza já tinha sido demitido, o Flamengo ainda não tinha contratado o Dorival Júnior e foi com o interino. Dá uma olhada aqui. Exatamente isso. Foi com o interino, ali um time mais parecido com o que está agora. O Flamengo venceu a primeira partida fora de casa do Tolima por 1-0 e foi para a segunda partida em casa e meteu 7-1 no Tolima. 7-1. Deixa eu até dar uma olhada aqui se tinha o Paulo Souza ainda. Meteu 7-1 no Tolima. Cadê, cara? Rapaz, saiu. Já era o Dorival Júnior. Na verdade, se eu não estiver enganado, agora lembrando, eu acho que na primeira partida, fora de casa, deixa eu dar uma olhada aqui. O Flamengo acho que jogou, eu acho que o treinador do Flamengo, eu acho que era auxiliar do Dorival Júnior, se eu não estiver enganado. Se eu estiver falando de besteira, perdoe. Porque o segundo jogo já foi o Dorival Júnior e meteu 7-1 no Tolima, numa grande apresentação do Flamengo, iniciando os trabalhos
do Dorival Júnior na segunda partida das oitavas de final da Libertadores. 7-1, grande resultado, classificação para as quartas de final. Aí o Flamengo, nas quartas de final, teve um confronto caseiro contra o Corinthians, contra o Timão. Primeira partida, o Flamengo venceu por 2-0 lá em Itaquera. O Flamengo teve mais posse de bola, mais chute, o Flamengo jogou o melhor, meteu 2-0 e poderia ter sido mais. Poderia ter sido mais. Aquele jogo o Flamengo poderia ter feito mais gols e realmente carimbado a classificação. Mas o Flamengo ganhou fora de casa de 2-0. E na volta o Flamengo ganhou de 1-0, ou seja, na escolha de final o Flamengo ganhou as duas. Fora e dentro de casa do Corinthians, mostrando que era favorito nessa competição contra o Corinthians. O Corinthians vivia um outro momento também. Era um momento diferente do que foi a final da Copa do Brasil. Então o Flamengo vence as duas e elimina o Corinthians e segue para as semifinais. Nas semifinais, tivemos de um lado o Atlético Paranaense e Palmeiras, do outro lado o Flamengo pegou o argentino, o Vélez Sarsfield. O Flamengo jogou fora de casa a primeira partida e meteu 4-0. Os argentinos ficaram loucos com a goleada, dizendo que foi a maior humilhação que já aconteceu para a equipe. Já tinha feito uma goleada de 7-1, agora mete 4-0 e o Flamengo já estava com a dupla Pedro e Gabriel. O Flamengo já tinha saído muita gente. O Bruno Henrique já tinha se machucado. Então a dupla de ataque já era Gabriel e Pedro. O Ilharão já tinha ido embora, Andrés Pereira já tinha ido embora. O goleiro já era o Santos. Ou seja, já tinha mudado muita coisa. O time do Flamengo, o Rodinei era o titular, João Gomes já estava como titular também. Ou seja, a cara do Flamengo atual. O Flamengo joga a segunda partida em casa contra o Vélez. Já estava classificado, né? Meteu 4-0 lá, porra. Não ia perder a classificação. Mas mesmo assim, o Flamengo fez o seu dever de casa e ganhou 2-1. Ou seja, nas quartas de final, o Flamengo ganhou as duas. Nas oitavas de final, o Flamengo ganhou as duas, fora e dentro. Nas quartas de final, o Flamengo ganhou as duas, fora e dentro. E na semifinal, o Flamengo ganhou as duas, fora de casa e dentro de casa. E chega a final contra o Atlético Paranaense, fazendo uma campanha excepcional. Só perdeu na fase de grupos a campanha para Palmeiras e o River por causa do saldo de gols. Oitavas, quartas e semifinal, não perdeu nenhuma partida, ganhou os 6 jogos, fora e dentro de casa, ganhou os 6. E chega nessa final com Guayaquil, contra um brasileiro, Atlético Paranaense. Se você olhar pela campanha, é óbvio que o Flamengo é favorito. Pegar a campanha do Atlético Paranaense e a campanha do Flamengo, é lógico que o Flamengo é favorito. Porém, é um jogo só. A gente viu, todo mundo viu um jogo pela Copa do Brasil, o Flamengo jogando contra o Atlético Paranaense no Maracanã. O Atlético Paranaense jogou todo atrás e o Flamengo não conseguiu ganhar. Foi se classificar pela Copa do Brasil fora de casa. Os jogos contra o Atlético Paranaense é sempre muito complicado. O momento do Atlético Paranaense não é dos melhores, mas é um jogo só. É um jogo só, irmão. É complicado. E como eu digo, final não se joga. Final se conquista. Final não se joga. Conquista. Tudo que o Flamengo fez de positivo é importante para a final. Mas quando começar o jogo, esquece. É um jogo único. Um jogo único. Jogo único. O Flamengo vive o melhor momento? Vive. Mas é um jogo único. Que pouco importa se vai jogar bonito ou se jogar feio. É um jogo único. Mas o Flamengo, óbvio, entra com uma vantagem de ter o melhor elenco e estar no melhor momento, vindo de uma conquista de Copa do Brasil. Mas, como eu disse no outro vídeo do Atlético Paranaense, eu vou dizer no Flamengo. É 50% para cada lado. O que vai fazer a diferença se vai continuar 50% para cada lado ou não, é quando começar a jogar. Quando começar a bola a rolar, aí você vai ver se é 50% para cada lado, se é 60% para um lado, 40% para o outro.
Mas tudo isso se decide em um jogo. Mas a campanha do Flamengo na Libertadores foi espetacular. Será que vai terminar espetacular? A gente só vai saber no sábado, no apito final. Mas foi dessa maneira brilhante que o Flamengo chegou até a final. E que vença o melhor, que a arbitragem não atrapalhe e que tenhamos um grande futebol, uma grande final lá em Guayaquil. Um grande abraço, só até mais, valeu, tamo junto, fui!